Como Marinette disse, o Lume é um lugar de resistência para a esquerda, de resistência para as pautas progressistas, socialistas. Marielle, todo meio-dia de sexta-feira, estava aqui subindo num banquinho, prestando conta do seu trabalho que fazia enquanto uma parlamentar dessa cidade. É um lugar muito simbólico para a sua memória, porque fez parte também da sua construção de vida. É muito emocionante, sem dúvida nenhuma, um momento como esse, porque para nós não é fácil fazer isso, tentando transbordar a alegria que a memória da Marielle merece, mas também sem comunicar que é com muita dor pela ausência dela. E não seria possível fazer isso sem que a crença de uma sociedade que se constrói coletivamente em prol da mensagem de tudo que ela foi e de tudo que ela representa. Afinal de contas, o que a gente tem numa praça cheia como essa é a mensagem de que não só a morte da Marielle não foi em vão, como a vida também não foi, e a trajetória do que ela deixa não será. O que eu posso e devo fazer é agradecer a todos que estão aqui, porque nós precisamos muito de vocês. Há 43 anos atrás, quando Marielle nasceu, para mim foi um momento de muita alegria. Minha primeira filha, esperada com muita ansiedade pela mãe e por todos da nossa família. A minha sogra, mãe de Marinette, estava conosco. Ela que deu os primeiros banhos em Marielle e ficou conosco, nos ajudando, principalmente a mãe, porque era uma mãe de primeira viagem. Nós estamos aqui hoje muito agradecidos. Eu agradeço muito a todos que estão aqui e fico muito honrado pela presença de vocês. Desde que mataram a minha irmã, eu fiz uma promessa que eu não sabia como que eu ia cumprir, mas que todo 14 de março e todo 27 de julho eu ia fazer alguma coisa. E aí é de onde vem o sonho do Instituto, é de onde vem a nossa luta incansável nesses últimos quase 5 anos para fazer acontecer. Esse ano difícil, num ano de muito ódio espalhado por aí, que a gente possa se cuidar uma das outras. Eu vi que nós temos várias deputadas, vereadores, várias mulheres negras, mães que vieram dar um abraço aqui. Mulheres no geral, que a pauta do autocuidado é uma pauta tão cara pra gente. E eu vou seguir sempre falando, porque num ano difícil de Brasil 2022, de volta ao mapa da fome, um ano onde as pessoas normalizam um homem morrer asfixiado, a gente precisa se unir, estar junto, estar próximo e se cuidar. Então cuidem dos seus e das suas e cuidem de vocês sempre. A memória é a semente para novos futuros. Eu sou uma mulher jovem, eu tenho 17 anos, para quem não sabe. E eu venho de uma geração que é pioneira em algumas coisas. É a primeira geração que está conseguindo atingir um público vasto na palma da mão. É uma geração que está conseguindo introduzir os debates raciais que muitas vezes ficavam restringidos ao ambiente da academia para o mundo, de uma maneira muito simples. Mas, ao mesmo tempo, é uma geração que precisa olhar para trás. Porque quando a gente fala de memória, a gente não só está falando de história, das epistemologias que vieram antes da gente, mas a gente fala de vivências também. O que a gente tem a aprender com as vivências que vieram antes da gente? Da minha mãe, da minha avó, da minha tia. E como elas podem ajudar a gente a construir um futuro no qual a gente olhe para o nosso presente, que virará passado, e fale, foi aí que história foi feita. Porque a gente não percebe que a gente está fazendo história até a gente voltar para trás. Marielle fez história. Isso aqui que a gente está fazendo é história. E eu vejo a educação como chave para isso. A gente não pode falar de resgate de memória sem falar de educação, sem falar de como a gente pode transformar aquilo que era só uma ideia, que era só uma página de um livro em um debate que vai atingir milhares de jovens e que vai se perpetuar para assim a gente pensar em construção de futuro. Você não pode falar da história do país, você não pode falar de memória sem colocar a mulher negra em primeiro lugar na história desse país. Quando a gente pensa memória, a gente tem várias maneiras de destacar aspectos importantes da memória. Um deles, muito trabalhado no campo político e também no campo jurídico, é aquele que vai pensar a memória como a possibilidade da gente dizer a verdade, estabelecer a justiça
promover a reparação e dizer o que a gente não quer que se repita. A gente não está falando aqui de inventar uma verdade, mas de fazer com que toda a trajetória da Marielle e todas as lutas travadas pela Marielle sejam contadas a partir do sentido que ela atribuiu a cada uma das suas ações e do sentido que torna possível que essa praça não esteja cheia só hoje, mas que estivesse cheia toda sexta-feira, na hora do almoço, quando ela se colocava republicanamente para prestar contas do seu mandato. A verdade que faz com que a gente esteja aqui hoje, que a gente seja capaz de se olhar nos olhos e reconhecer em nós a possibilidade de construção de uma sociedade em que seja possível viver. Uma sociedade que faça um pacto inegociável pela possibilidade de uma existência plena, humana, para todas as formas de ser, estar no mundo e na natureza. A gente está aqui para dar continuidade aos processos políticos de todas as mulheres negras que tornaram Marielle possibilidade, tornam Fatou possibilidade, que tornam Dandara e Sofia possibilidade. E sentada de frente para Marielle, eu me lembro da última vez que eu estive com Marielle. Foi num salão de cabeleireiro. Eu e ela, uma do lado da outra, olhando no espelho, olhando o nosso orelho. O desaparecimento dela significou muito para o país, para o Rio de Janeiro e para a minha família em particular. Por que eu estou aqui? Porque eu sou uma escritora que começou na literatura com um romance que mapeou a história da própria família, da África até o Brasil, um recorte de 170 anos de história e que vem até nossos dias. É o romance Água de Barrela, depois escrevi O Crime do Caso Valongo, depois escrevi o Nada Digo de Ti Que a Gente Não Veja e mais atualmente O Solitário. Então eu sou uma escritora, essencialmente alguém que conta história. Eu sou alguém que precisa beber na fonte da memória, que precisa beber na fonte do ser humano, que precisa entender o que vai dentro de cada um e cada pessoa. Então eu observo que se não fossem as pegadas de quem veio antes, eu jamais estaria aqui. E uma estátua é muito importante. Por que é muito importante? Porque é documento. A fala é bacana, a gente lembra, a gente se afeta pelo que uma pessoa diz, mas é preciso deixar o vestígio, é preciso documentar, é preciso lutar para ter a nossa história escrita e registrada. Nós estamos aqui hoje nessa praça fazendo um movimento contrário à árvore do esquecimento. Todo mundo sabe da história da árvore do esquecimento, né? Os africanos escravizados, quando vinham para cá, tinham que dar uma volta na árvore para esquecer a vida que ficou lá e começar uma nova aqui. Não, nós estamos fazendo o contrário, a gente está subvertendo o tempo, a gente está lembrando, é preciso lembrar. Pessoa como Marielle, que exercia a política da forma mais alegre que eu pude até aquele momento verificar, eu votei na Marielle porque eu votei na alegria com que ela era uma servidora pública, como ela servia a população, como ela usava o mandato de uma forma feliz. Uma coisa que eu nunca tinha visto na política brasileira. Eu nunca tinha visto felicidade nas pessoas que falavam comigo ou que buscavam meu voto. Isso é fazer política da forma correta. Isso é pensar numa coletividade, num país. Em função de um trabalho que eu tive que fazer, eu entrevistei a Aniele, entrevistei seu Toninho, entrevistei Dona Marinete, parentes fora do Rio de Marielle. Eu fiz um mapa da família dela. E, meu Deus, que família brasileira, que família tão nossa. Eu me vi na família dela, membros da minha família, eu me vi ali. Então, quando uma morte dessa tão brutal mostra uma desconexão enorme do país com ele mesmo.
uma desconexão enorme com a nossa potencialidade, uma vontade enorme de eliminar algo que é nosso. As pessoas que aqui estiveram sequestradas, a população indígena, são pessoas que é como se não estivessem existido na história brasileira, até bem recentemente. E o que tentaram fazer com Marielle é esse apagamento da forma mais radical possível. Aliás, uma prática muito recorrente na história do Brasil. Só que, o que não contavam é que a gente decidiu lembrar. O Brasil não é um país sem memória. O Brasil lembra. A questão é a memória seletiva do Brasil. O Brasil quer esquecer determinadas coisas e quer lembrar de outras. Mas a gente está aqui para dizer que fazemos parte, que esse país é nosso também e que não iremos esquecer. Vou passar o presente. Vou passar o microfone. Desculpa. Presente! Hoje e sempre! Vou segurar.